Olá, tudo bem? Então, hoje eu convido todos nós para a gente abordar um assunto um tema, né, que eu acho assim que pode até suscitar alguns questionamentos, né? Porque muitas pessoas têm aí, por exemplo, o conceito, né, de que espiritualidade, ciência, tradição, filosofia são coisas totalmente diferentes. Eu gostaria de convidar a gente para poder fazer um passeio, né, com relação a essas questões. Nós, assim, no dia a dia, né, todos nós vivemos uma rotina de muita dificuldade, às vezes, do trabalho, e muitas vezes a gente vive uma vida, assim, meio que condicionada, né? Não tem tempo para refletir, para meditar, para poder estar, assim, colocando, né, um pouco da sua atenção nessa viagem um pouco interna, né? Porque hoje em dia, a vida é, para todo mundo, acredito eu, que é realmente uma vida bastante agitada. Mas, assim, é interessante que a gente possa fazer, assim, um passeio, né? Pelas nossas memórias, pelos nossos conhecimentos que a gente veio desde a escola, né? Do primário, do secundário, da universidade, e começar a nos questionar. Porque hoje em dia, por exemplo, as coisas estão muito assim, vamos dizer, digeridas já, né? Então tudo que a gente precisa, a gente vai na internet, você acessa, né, um site quando algum assunto que te chama atenção, que você quer realmente conhecer ou pesquisar. Então, realmente é tudo muito fácil. Você quase não precisa fazer, por exemplo, muitos investimentos na questão de um conhecimento mais profundo. Não que eu ache que isso seja certo ou errado, mas assim, eu acho que as coisas acabam ficando muito superficiais, né? Então, assim, eu tô levantando esse assunto da questão de tradição, de espiritualidade, ciência, e também até a questão política, geopolítica, porque dentro de uma visão integrada, sistêmica, holística, isso tudo faz parte, né, de um escopo de nós, enquanto seres, né, pensantes, e que nós vivenciamos, né, no nosso dia a dia. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu não me interesso por nada, eu quero ter minha vida, viver tranquilo. Eu acho que cada um tem realmente a sua trajetória e a pessoa traça isso, né? Mas assim, a gente está vendo muito hoje as pessoas estarem muito condicionadas a determinadas, vamos dizer, abordagens muito pacificadas, né? E acabam entrando num processo de robotização. Eu acredito que muitas das vezes acaba, não sei, devido a mídias e a uma série de situações, né, mecanizadas, as pessoas se deixam envolver, de repente, por uma abordagem, né, de conhecimento, de estudo, de informação, que às vezes não trazem bem a realidade. E às vezes a pessoa entra, né, numa trajetória e fica envolvida em um pouco de certa de fantasia, um pouco irreal, né? Não que eu acho que a fantasia seja negativa, mas muitas das vezes a gente acaba criando uma bolha fictícia, né? E o que tem a ver a espiritualidade com isso? Então, eu entendo que quando a gente tem, mesmo que for um prazo, né, um tempo para que a gente possa se recolher, respirar e estar assim, fazendo um minuto de silêncio que seja, para que a gente possa se conectar, né, e conhecer melhor os nossos pensamentos, porque muitas das vezes a gente está tão condicionada que a gente faz as coisas no automático, no piloto automático, e deixa muito de para trás, né, ou realmente no inconsciente, muitas coisas que a gente não consegue lidar com elas. Então, a espiritualidade, que eu estou colocando aqui, é no sentido de não ter propriamente uma religião. É a pessoa ter um hábito, de ter uma prática de respirar, de parar, sabe? De realmente entrar em conexão com o coraçãozinho, né?
Porque muitas das vezes o que os nossos sentimentos, eles estão muito ligados ao que a nossa mente, essa mente turbulenta, ela nos sinaliza. E muitas vezes a mente, ela está realmente condicionada a determinados padrões que o nosso coração está em outra vibração, né? Então, assim, é importante que a gente respire e olhe para dentro um pouquinho, né? E faça, nem que for uma prece, uma meditação, uma visualização, né? Porque isso faz com que a gente saia desse padrão robotizado, mecanizado, sabe? E começa a entrar, e a gente começa a gostar disso, porque no início, às vezes, vem a turbulência. Ah, não, é tanta coisa que eu tô pensando e a mente está tão carregada. Mas depois a gente começa a perceber que há uma profundidade dentro de nós. Que essa profundidade, às vezes, está lá escondida dentro de vários padrões e que estão sufocando essa essência, né? Então, essa essência que nos traz realmente o vigor da vida, sabe? Porque se a gente ficar muito na superfície, tudo o que a gente vive e o que a gente não vive, ou vai ser frustração, ou a gente vai ficar, vamos dizer, entediado. Porque, na verdade, a nossa raiz, a nossa essência, ela vai começar a se distanciar cada vez mais, né? Então, é legal, sabe, que a gente tenha uma vida normal, de todo mundo vive. Ah, não, mas eu não vou ser um monge, eu não vou ser uma pessoa meditativa, eu não tenho uma prática que eu quero seguir. Tudo bem, cada um tem a sua linha, né, a sua trajetória, né, o seu propósito. Mas, assim, o convite é que a gente possa sair um pouco dessa turbulência de informações desencontradas. Hoje a gente está muito, né, vendo e ouvindo muitas coisas e polarização. E isso até que é legal, porque eu acho isso legal, esse questionamento das pessoas. Porque as pessoas que querem um consenso e achar que você tem que pensar igual a elas e que o resto estão errado, tome cuidado com isso, né? Porque, na verdade, ninguém tem a verdade. Importante que a gente possa escutar, avaliar e nós mesmos começarmos a fazer a nossa reflexão com relação. Porque isso vai nos trazer uma certa identidade, né? E que a gente começa a perceber que a gente está construindo esse arcabouço que é nosso, que não é do outro, que não é projetado pelo outro. Então eu estou falando da espiritualidade, do conhecimento, nesse sentido de integrar essa profundidade, esse nous, esse sopro que a gente tem e que muitas das vezes a gente deixa ele se esvair, né? E então, assim, é muito bom quando a gente começa a sentir realmente prazer em estar só nesse momento, de estar conosco mesmo, de agradecer e entender o quanto que nós somos seres especiais, que nós temos atributos que muitas das vezes a gente deixa ali amortecido, né? E então, assim, o convite é nesse sentido. Sim, nós temos defeitos, todos nós temos, mas nós temos qualidades e temos dons que muitas das vezes não afloram. Por conta dessa situação de muito estresse, de muitos pensamentos, né, e conflitos e embates que a gente enfrenta, e isso vai ficando, a gente vai criando uma casca dura, né, e cada vez mais essa nossa essência, que traz toda esse potencial para ser desenvolvido, ele não se desenvolve. Eu acho assim, às vezes pensa, mas isso é complicação, é muito complicado. Não é complicado, não é simples, mas não é complicado. Isso demanda, assim, uma disciplina, a gente poder começar a se interessar um pouco mais por nós mesmos, né? Porque muitas das vezes a gente se sente incomodado de ficar sozinho, então a gente quer muita distração, sempre distração, para fora, para fora, para fora. E isso também não deixa de ser uma fuga, né? Então é isso aí.
esse convite para essa travessia, essa viagem na espiritualidade, dentro dessa abordagem, de estar integrando o que eu sou, o que eu tenho de conhecimento, os meus propósitos, com aquilo que realmente, internamente, eu não conheço e que eu quero conhecer. Tá bom? Namastê, gratidão.